Pessoal, vamos lá para a gente trabalhar um tema extremamente importante dentro do direito administrativo, que é o chamado regime jurídico administrativo. Nós sabemos que o direito administrativo ele vai estudar tanto as regras quanto os princípios que são aplicados à administração. E são regras e princípios que se submetem, né, ou que são aplicados ao direito público, né, ou em virtude do direito público. Nós temos a administração pública, né, obviamente, numa posição em regra de supremacia. Claro que não necessariamente a administração vai estar em posições de supremacia, em alguns momentos a administração ela vai atuar no mesmo nível que o particular, mas é importante que trabalhemos, que entendemos, que a gente possa entender esse chamado regime jurídico administrativo, ou seja, o regime jurídico aplicado à administração. Quando a gente fala do regime jurídico administrativo, basicamente, o que eu quero estudar com vocês? Os princípios aplicados à administração. Eu quero entender com vocês quais são os princípios que são aplicados à administração pública, quais são os princípios que devem ser seguidos pela administração. Esses princípios que, como eu disse, são aplicados em virtude de o direito administrativo fazer parte do direito público. Eu dou, então, para a administração pública certos princípios ou certas prerrogativas, e, consequentemente, também certos deveres, pelo fato de estarmos aqui num ramo autônomo do direito público, tá certo? Quando a gente fala desses princípios, nós vamos ter, de forma clássica, né, tradicional, nos autores, entre os autores de direito administrativo, aquela famosa divisão dos chamados princípios expressos e dos princípios implícitos. Durante muito tempo se utilizavam, né, ou se nomeavam esses princípios dessa maneira. Eu tinha, de um lado, os chamados princípios expressos, que eram considerados os princípios expressos na nossa Constituição, e, de outro lado, chamados princípios implícitos, que seriam aqueles princípios que não estão na Constituição. Hoje, eu vou tentar usar de uma forma mais objetiva com vocês outros nomes. Eu vou chamar de um lado de princípios constitucionais e eu vou trazer de outro lado chamados princípios reconhecidos. Significa dizer que a gente não pode falar em princípio implícito ou princípio expresso? Claro que não, né, gente? É só porque muitas vezes, quando eu falo em princípio expresso, eu tenho medo de te dar a impressão de que esse princípio ele não está expresso em lugar nenhum. Mas, na verdade, ele pode estar. Princípio da proporcionalidade, por exemplo, ele não aparece na nossa Constituição. Então, eu chamaria ali de princípio implícito. Mas, na verdade, ele está expresso numa lei. Ele vai aparecer para a gente na Lei 9784, ele vai aparecer para a gente na Lei 13.144, que é a Lei de Licitações. Então, ele é um princípio expresso, só que em outros lugares que não a Constituição. Então, só para ficar mais clara essa divisão com vocês aqui, a gente começa, então, falando dos princípios constitucionais, que são esses princípios que estão expressos na Constituição, e aí depois a gente fala no que a doutrina costuma chamar de princípios reconhecidos. A doutrina gosta, né, a doutrina mais moderna, principalmente, usa esse termo princípios reconhecidos, porque ela vai dizer que são princípios que são reconhecidos em outros lugares que não a Constituição. Sejam princípios que estão reconhecidos em outras leis, sejam princípios que são reconhecidos apenas pela doutrina e não aparecem em lei alguma, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, a gente vai falar primeiro em princípios constitucionais. Quando a gente começa a falar dos princípios constitucionais, a gente sempre vai lembrar, gente, do 37 caput da nossa Constituição. O artigo 37 caput da Constituição, ele vai nos trazer 5 princípios que são aplicados à administração pública direta e indireta. Que forma aquele famoso LIMP. Então, o famoso LIMP, eu, Flávia, gente, não sou uma professora que vai ficar trazendo para vocês aquele monte de dicasinha mnemônica, tá? Mandando você decorar um monte de coisa de siglazinha, termozinho e não, porque eu acho que você tem que entender e não ficar decorando coisa. Eu acho que a gente tem maturidade para isso. Você há de concordar comigo? Eu espero que você concorde comigo. A gente tem maturidade para entender e não ter que ficar decorando dica mnemônica, porque senão você cai em pegadinha que dá vergonha em prova. Então, mas aqui, obviamente, que a gente vai trabalhar, né? A gente vai lembrar, pelo menos, que ela existe. É uma das primeiras coisas que a gente aprende na aula de Direito Administrativo na faculdade, né? Que é o tal do LIMP. Então, ainda que eu não use dicas mnemônicas, não tem como eu fingir que ele não existe, né? Porque eu sei que, normalmente, você decora o tal do LIMP para se lembrar desses princípios do 37 caput da Constituição. Quais são esses princípios? Claro que eu estou só enumerando aqui, mas depois eu vou abrir um tópico para falar de cada um deles, tá? Mas quais são esses princípios? Nós temos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, princípio da impessoalidade,
impessoalidade, o princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o 37 caput da nossa Constituição, ele traz princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como os princípios aplicados, né, que devem ser aplicados à administração pública direta ou indireta. Vamos lá na Constituição para conferir? Vamos lá. Então, 37 caput da nossa Constituição. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vamos ter lá uma série de regras nos vários incisos do 37 da nossa Constituição. Esses princípios, então, gente, eles são aplicados a toda a administração pública. Seja a administração pública direta, os órgãos públicos, seja a administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, eles devem se submeter a esses princípios do 37 caput. Claro que a gente precisa trabalhá-los, né? Então, a gente começa agora a trabalhar esses princípios do 37 caput da nossa Constituição. A gente começa com o princípio da legalidade. Quando a gente fala, pessoal, do princípio da legalidade, o primeiro ponto que eu preciso destacar com vocês, que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui, é que eu tenho um princípio da legalidade que é aplicado aos particulares, que é aquele princípio que está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que você estuda lá no direito constitucional, e eu tenho o princípio da legalidade para a administração pública, que é esse que está no 37 caput da nossa Constituição. Então, a primeira diferença que a gente tem que fazer, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é essa. De um lado, quando eu falo de legalidade, eu tenho a legalidade para os particulares. Basicamente, gente, a legalidade para os particulares, que é essa que está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ela vai nos trazer uma ideia de não contradição à lei. Quando eu digo que a legalidade para os particulares, ela traz uma ideia de não contradição à lei, eu estou te dizendo basicamente, porque eu não vou aprofundar no direito constitucional, mas eu estou te dizendo basicamente que o particular, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode contrariar a lei. Então, o particular, ele pode fazer o que quiser, ele pode atuar da maneira que quiser. A única coisa que ele não pode fazer é o quê? Contrariar a lei. Se aquilo que está previsto em lei, né, se eu tenho alguma coisa proibida por ele em lei, aí ele não pode fazer. O resto, ele faz o que ele quiser. O artigo 5º da Constituição, vou lá nele com vocês, o artigo 5º da nossa Constituição, ele vai nos dizer que, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, eu faço o que eu quiser. Eu só não posso contrariar a lei. Eu só não posso fazer ou deixar de fazer alguma coisa se eu tiver uma proibição em lei, se eu estiver, de alguma maneira, contrariando a lei. Então, a ideia de legalidade para os particulares é uma ideia de não contradição à lei. Eu posso atuar de acordo com a lei, eu posso atuar além da lei. Se não tem lei determinando a minha atuação, eu posso atuar mesmo assim em particular, eu só não posso contrariar a lei. Diferente, pessoal, é a legalidade para a administração pública, que é essa, obviamente, o objeto do nosso estudo, que é essa que está lá no 37 caput da Constituição. A legalidade para a administração pública, gente, ela vai nos trazer uma ideia de subordinação à lei. A ideia da legalidade para a administração pública é que a administração pública se subordina à lei. A administração pública, ela só pode atuar quando a lei determinar que ela atue. Então, repetindo, a legalidade para a administração pública é que a administração pública ela só pode atuar quando a lei determinar que ela atue. Se eu não tenho lei determinando a atuação da administração pública, a administração pública não pode atuar. Eu vou aprofundar um pouco mais nesse termo lei, para a gente entender o que significa esse lei, mas se eu não tenho lei, nesse sentido que a gente vai trabalhar daqui a pouco, determinando a atuação da administração pública, a administração ela não pode atuar. É como se eu tivesse, gente, dois carros, um ao lado do outro. Um é o carro do particular, o outro é o carro da administração pública. O particular, ele faz o que ele quiser. Ele vai para frente, ele vai para trás, ele fica parado, ele só não pode contrariar a lei.
Então, se eu tenho uma lei falando que não pode andar acima de, sei lá, 60 km por hora, ele só não pode contrariar a lei. Agora, o resto, ele pode fazer o que ele quiser. Diferente é o carro da administração pública. O carro da administração pública, ele vai ficar parado. E ele vai continuar parado. E ele vai continuar parado. Até a lei determinar que esse carro ande. Então, eu vou ter que ter uma lei falando, a administração anda. E aí ela vai andar. A administração para. Ela vai ter que parar. A administração pública, ela se subordina à lei. A administração pública, gente, ela só pode atuar de acordo com a lei. Ela não pode atuar além da lei, porque ela não pode atuar fora do que está determinado por lei, e, obviamente, ela não pode atuar contra a lei. Agora, o que eu preciso que a gente entenda é essa ideia de legalidade. Eu preciso que você entenda que essa ideia de legalidade, que quando eu digo que a administração pública ela se subordina à lei, eu estou trazendo aqui uma ideia de lei em sentido amplo. Eu não estou trazendo para vocês, gente, que a administração pública ela se subordina à lei em sentido estrito, aquilo que eu chamo de lei. Porque senão eu estaria dizendo que a administração pública ela só poderia atuar se eu tivesse previsão em lei ordinária, lei complementar ou lei delegada. O que não é verdade. A administração pública ela vai se basear no ordenamento jurídico. É o ordenamento jurídico que vai determinar, que vai trazer essa atuação da administração pública. Tá? Então, quando eu falo em lei, eu estou falando de uma lei em sentido amplo, eu estou falando do ordenamento jurídico. Ah, Flávia, então você está me dizendo que a administração pública se subordina a um princípio implícito? Sim. A administração pública se subordina, gente, ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que a gente vai trabalhar mais para frente? Sim. Sim, por quê? Porque a administração pública ela tem que se submeter ao ordenamento jurídico como um todo. Então, pode ser que, às vezes, eu não tenha uma lei determinando uma atuação da administração pública. Mas o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade determina essa atuação. A administração ela vai ter que atuar. Então, é o ordenamento jurídico como um todo, não é apenas lei em sentido estrito. Tá claro? Deu para entender o princípio da legalidade? Beleza. Depois do princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade. A doutrina do direito administrativo, gente, quando trata do princípio da impessoalidade, inicialmente vai nos trazer um conceito simples, né, vamos dizer assim, do princípio da impessoalidade, mas depois ela vai nos trazer certas facetas desse princípio da impessoalidade. Claro que o princípio da impessoalidade ele é um só que eu consigo enxergá-lo de maneiras diferentes de acordo com a doutrina do direito administrativo. Começando de forma simples, entendendo essa ideia de impessoalidade. Gente, quando eu falo que eu tenho que respeitar, eu como administração pública, tá? Tenho que respeitar um princípio que é o chamado princípio da impessoalidade, eu estou dizendo que eu não posso atuar de forma pessoal. Eu estou dizendo que eu tenho que atuar de forma impessoal. Então, eu no meu cargo, você no seu cargo, nós temos que atuar sempre de forma impessoal, nós não podemos atuar de forma pessoal ou buscando interesses pessoais. Basicamente, essa é a ideia geral do princípio da impessoalidade. Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui mais nesse princípio, tá? Quando a gente fala do princípio da impessoalidade, a primeira faceta que a doutrina vai nos trazer é o princípio da isonomia. É enxergar o princípio da impessoalidade com base no chamado princípio da isonomia. Gente, o que o princípio da isonomia que a gente estuda no direito, né, como um todo, ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que a administração pública tem que tratar a todos de forma igual. De forma o quê? Impessoal. Em princípio, quando a administração pública atua, ela sempre tem que tratar a todos da mesma maneira. Ela tem que tratar a coletividade da mesma maneira. Agora, lembremos que a gente está falando de uma igualdade com base na isonomia. Não basta simplesmente eu querer garantir aquela igualdade que nós chamamos de igualdade formal, que é falar a lei vai tratar todo mundo de forma igual. Porque a gente sabe que eu tratando todo mundo de forma igual sempre, não necessariamente eu vou conseguir igualdade material. Eu não vou conseguir igualdade na prática. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que as pessoas se encontram em situação de desigualdade. Não tem como eu tratar todo mundo de forma igual. Eu tenho que dar um tratamento diferenciado àqueles que se encontram em situação de desigualdade. É a ideia da isonomia. Não adianta eu dar igualdade de condições a todo mundo em qualquer situação, porque algumas pessoas não têm as mesmas condições que outras.
Então, a ideia de isonomia é a administração pública, em regra, ela vai atuar de forma impessoal, ela vai tratar todo mundo de forma igual, porém, é possível que eu dê tratamento desigual a pessoas que se encontram em situação de desigualdade. E aí eu estou ferindo o princípio da impessoalidade? Claro que não. Claro que não, por quê? Eu não posso dar o tratamento diferenciado para o Joãozinho porque eu quero dar para o Joãozinho. Agora, se com base em lei eu dou tratamentos diferenciados a pessoas que se encontram em situação de desigualdade, a minha atuação está certa, está correta. Porque é isso que o princípio da isonomia vai estabelecer, que está ligado ao princípio da impessoalidade. Então, gente, gratuidade no transporte público para o idoso, gratuidade no transporte público para outras categorias, por exemplo, sei lá, o município dá gratuidade de transporte público para um estudante, se o município, né, assim o que fizer, e obviamente previsto em lei. Cota de vaga em concurso público para pretos e pardos, cota de vaga para concurso público para pessoas com deficiência. Isso tudo são formas de tratar de forma impessoal também, mas obviamente que interpretando essa impessoalidade com base na isonomia. Tá certo? Então, a ideia da isonomia sempre ligada, então, à impessoalidade. Além da isonomia, também está ligada à impessoalidade a chamada proibição da promoção pessoal. Gente, quando eu ocupo um determinado cargo público e exerço as minhas funções, então, administrativas na administração pública, eu estou exercendo essas funções em nome do Estado, em nome da administração pública. Quando a gente estuda órgãos públicos, a gente aprende uma teoria que é chamada teoria do órgão, que ela vai nos dizer que quando o agente público ele atua, ele está atuando em nome da pessoa jurídica da qual ele faz parte. Então, se eu estou atuando em nome da pessoa jurídica da qual eu faço parte, eu não posso usar dessa atuação para me promover. Eu, Flávia, eu sou servidora do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Então, quando eu atuo, eu estou atuando em nome do Estado de Minas Gerais. Eu não posso usar a minha atuação para me promover. Porque, na verdade, quando eu estou atuando, não sou eu que estou atuando, é o Estado. Você consegue perceber? Então, a nossa Constituição, ela proíbe a promoção pessoal. Ela proíbe que os atos da administração pública sejam usados para promoção pessoal dos seus agentes públicos, das suas autoridades. Essa proibição da promoção pessoal, ela está diretamente ligada à impessoalidade. Por quê? Porque eu tenho que atuar de forma impessoal. Se eu me promovo pessoalmente, pessoal, é óbvio que eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Vocês concordam comigo? Então, o princípio da impessoalidade, ele está ligado a essa ideia de proibição da promoção pessoal. A proibição da promoção pessoal, ela está prevista lá no 37, parágrafo 1º da nossa Constituição. 37, parágrafo 1º da Constituição, dá uma lida lá nele depois, ele traz justamente essa ideia da proibição da promoção pessoal. E, por fim, alguns autores, como Eli Lopes Meireles, eles vão nos trazer uma outra faceta para a impessoalidade, que é a finalidade. A ideia, gente, de finalidade, dentro, obviamente, desse princípio da impessoalidade, é entender que a administração pública, ela nunca pode atuar buscando uma finalidade e interesse privado, interesse pessoal. A administração pública, ela sempre tem que atuar buscando o quê? O interesse público. Então, a administração pública, ela sempre vai buscar, ela sempre vai ter como finalidade o interesse público, o interesse da coletividade. Se de alguma maneira, em alguma situação, algum agente público está atuando, buscando uma finalidade que não seja o interesse público, que não seja o interesse da coletividade, ele está buscando o interesse dele, pessoal, ou de uma outra pessoa, ele está atuando de forma pessoal. Ele está ferindo que princípio, então? Princípio da impessoalidade. Tá claro? Então, o princípio da impessoalidade, gente, ele está ligado à ideia de isonomia, está ligado à ideia de proibição da promoção pessoal e também está ligado à ideia de finalidade. Depois da legalidade, depois da impessoalidade, nós temos o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, gente, ele vai nos dizer que a administração pública ela tem que ter uma atuação moral, ela tem que ter uma atuação ética, ela tem que ter uma atuação com boa fé. Então, repetindo, a administração pública ela tem que atuar de forma moral, ela tem que atuar de forma ética, ela precisa atuar com boa fé. A administração pública, gente, ela sempre precisa buscar a chamada boa administração.
Eu sempre tenho que buscar uma atuação da administração pública, eu como administração pública, em que eu vou olhar e falar, essa é uma boa administração. Em que as pessoas vão olhar e falar, essa é uma boa administração. Por que é importante a gente entender que o princípio da moralidade está ligado a essa ideia de boa administração? Porque eu não posso deixar você confundir a moralidade, que nós chamamos de moralidade administrativa, que é essa moralidade que a gente está trabalhando aqui, com a moralidade de cada um. Cada um, pessoal, tem a sua própria ideia do que é moral ou não. Você pode virar para mim e falar, eu não acho moral uma pessoa sair com uma roupa curta na rua. Eu vou te dizer e falar, olha, para mim isso não faz a menor diferença para ser moral ou não de uma pessoa. Agora, a gente tem que ter um senso comum com boa administração. A gente sabe que boa administração é aquela administração que garante o interesse da coletividade, é aquela administração que não vai fazer nada de errado, é aquela administração que não vai atuar com atos, né, que prejudiquem o erário, que prejudiquem a administração. Então, eu posso ter moralidades diferentes entre as pessoas, numa ideia de moral ou não, na vida, mas a ideia de moralidade administrativa, ela não muda. A ideia de moralidade administrativa é eu saber que eu preciso atuar de forma ética, eu tenho que atuar de boa fé, eu tenho que atuar com probidade, eu tenho que atuar de forma moral, buscando essa chamada boa administração. Tá certo? Não confunda moralidade, a gente de cada um, com moralidade administrativa. Certo? Depois, pessoal, do princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, a gente vai para o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele basicamente vai nos dizer que a atuação da administração pública, ela deve ser pública. Antes de eu chegar na parte de controle, só para a gente esclarecer aqui a publicidade. A atuação da administração pública, ela deve ser pública. A atuação da administração pública, ela deve ser acessível a todos. Então, a ideia de publicidade é que a atuação da administração pública, ela deve ser pública. A regra é essa. A regra é que quando a administração pública ela vai atuar, ela atue de forma a dar publicidade aos seus atos. Ela atue de forma a dar acessibilidade aos seus atos. É garantir que as pessoas elas tomem conhecimento daqueles atos da administração pública. E mais do que tomar conhecimento, né, gente? Entendê-los. Porque não basta só publicar. Eu não posso confundir publicidade com publicação. Publicação é falar, tem que publicar uma sigla lá para cada ato da administração. Mas quando eu olhar, eu vou entender o que esse ato está dizendo? Então, não. Então, eu não estou garantindo publicidade. A ideia de publicidade é garantir que o ato administrativo ele seja público e que ele seja acessível a todos. Por que o princípio da publicidade, agora sim, ele é tão importante para a gente? Porque eu preciso da publicidade dos atos da administração, gente, para garantir o controle da administração. A sociedade, ela tem a função de controlar a atuação da administração pública. A administração, quando a gente estuda controle da administração, ela se submete ao controle, claro, jurisdicional, que é feito pelo Poder Judiciário, o legislativo, que é feito pelo Legislativo, mas ela também se submete a um controle que nós chamamos de controle social. A sociedade ela vai controlar atuações da administração pública. A sociedade vai ter a possibilidade de saber se a administração pública está atuando de forma correta ou não, de forma moral ou não, por exemplo, de forma impessoal ou não, de acordo com a lei ou não. E para isso tudo eu tenho que garantir essa publicidade. Então a publicidade ela é extremamente importante para garantir este controle. E aí, dentro dessa ideia, né, gente, de publicidade, de controle, de necessidade de controle, direto e reto a administração pública ela se percebe em certos impasses. A gente teve um há muito tempo atrás, por exemplo, vou dar só a título de exemplo essa decisão do STF, a gente teve há um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, vários anos atrás, uma discussão que chegou ao STF sobre a constitucionalidade ou não de divulgação em sítios eletrônicos oficiais, ou seja, em sites oficiais da administração pública, o nome e a remuneração dos seus servidores. Diversos servidores foram contra. Diversos servidores falaram não, eu não concordo que divulgue meu nome, minha remuneração, que divulgue meu contra-cheque, porque isso vai ferir minha vida privada, isso vai ferir a minha intimidade, eu não quero que sejam divulgados esses valores que eu recebo aqui como agente, como servidor público, não. Quando chegou lá no Supremo Tribunal Federal, o STF virou para os servidores e falou, servidores, tem que divulgar sim. Tem que divulgar sim porque eu preciso garantir controle da sociedade.
dos valores que você recebe como servidor público. Você não é um empregado de uma empresa privada qualquer. Você é um servidor público. E a sociedade tem que controlar quanto que você recebe. E para garantir esse controle, o que a gente tem que garantir? Publicidade. Então, é constitucional, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a divulgação do nome da remuneração dos servidores públicos, justamente para garantir este controle. Justamente para garantir que a sociedade ela possa controlar a atuação da administração. Controlar, poxa vida, quanto que um determinado servidor público ele está ou não recebendo. Para quem quiser anotar essa decisão do STF com relação à divulgação dos vencimentos, informativo 782 do STF. Informativo 782 do STF. Não fere a intimidade, a vida privada do servidor público, a divulgação do seu nome e da sua remuneração. Claro que nessa divulgação eu não tenho que colocar o endereço do servidor, eu não tenho que colocar o nome dos filhos, o CPF, o telefone, isso eu não preciso colocar, não. Agora, o nome e valor que ele recebe, sim. Ele tem que receber essa publicidade, por isso eu consigo garantir esse controle. Tá certo? Outro ponto dentro da publicidade que já gerou muita discussão, gente, que hoje já é pacífico na nossa doutrina. Alguns autores, durante muito tempo, eles defendiam que a publicidade dos atos da administração pública, né, da atuação da administração pública, ela seria um requisito de validade desses atos. Então, eles diziam que se um determinado ato da administração não recebesse a publicidade devida, esse ato ele não era válido. Porém, o entendimento que nós temos hoje é que não é questão de validade. O ato ele é válido. Se ele está preenchendo todos os requisitos do ato administrativo, que a gente estuda em outro momento quando fala de atos administrativos, se a administração pública está atuando de acordo com a lei que determinou aquela atuação, essa atuação ela é válida. A questão é que hoje a publicidade ela é um requisito de eficácia do ato administrativo. A publicidade dos atos administrativos é um requisito de eficácia. Flávia, como assim? O ato administrativo, pessoal, ele vai ser válido, mas ele não é eficaz. Ou seja, ele não produz efeitos. Se eu tenho um determinado ato que não produz os seus efeitos, que não recebeu a publicidade devida, ele não vai conseguir produzir os seus efeitos. Ele é válido? Sim. Não por isso. Ele pode ter outros problemas lá de validade, aí beleza, a discussão é outra. Mas ele está todo de acordo com a lei, todos os requisitos do ato administrativo certinhos, ele é válido. Ele só não tem eficácia, ele só não pode produzir os seus efeitos. Tá certo? Então, a publicidade hoje, para a doutrina majoritária, é requisito de eficácia dos atos administrativos. Para finalizar essa análise do princípio da publicidade, eu estou te dizendo o tempo todo que, em regra, os atos administrativos devem ser públicos, que, em regra, os atos administrativos eles devem ser acessíveis a todos. Porém, é importante lembrar que existe exceção. É importante lembrar que a própria Constituição ela vai nos trazer exceções a essa publicidade. Basicamente, a nossa Constituição ela vai nos trazer duas exceções, expressamente na Constituição. Primeiro, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que vai trazer a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra das pessoas. Então, pode ser que, em determinadas situações, a publicidade de um ato administrativo venha ferir intimidade, vida privada, imagem ou honra. Claro que, no caso concreto, eu vou ter que fazer uma ponderação, que foi o que o STF fez, por exemplo, na história lá dos vencimentos dos servidores. Colocou de um lado publicidade, colocou de outro lado intimidade e vida privada. Falou, ah, não, nesse caso vai prevalecer publicidade. Ou pode ser que, no outro caso concreto, eu tenha uma atuação da administração que venha ferir intimidade, vida privada, imagem e honra de alguém. E aí pode ser que eu relativize essa publicidade para garantir esse direito fundamental. Então, sempre vai ter que se fazer essa ponderação, né, no caso concreto. E também o próprio artigo 5º, agora lá no inciso 33 da Constituição, que ressalva a publicidade dos atos quando essa publicidade puder ferir, de alguma maneira, a segurança do Estado e da sociedade. Então, se de alguma maneira a publicidade dos atos da administração puder colocar em risco segurança do Estado e segurança da sociedade, aí sim, eu tenho como excepcionar essa publicidade, ou seja, relativizar
essa publicidade. Não significa dizer que a partir de agora, então, não tem que dar publicidade alguma de jeito nenhum. Não, eu tenho que analisar no caso concreto. Naquele caso concreto, eu consigo identificar se está ou não ferindo essa ideia de segurança do Estado, da sociedade, ou intimidade, vida privada, imagem ou honra de uma determinada pessoa.